Fala pessoal, tudo certo? Continuando aí os nossos vídeos sobre alguns conceitos iniciais da geotecnia, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os minerais. Bom, basicamente existem diferentes elementos e substâncias químicas ao longo aí do planeta Terra, né? Principalmente em seu interior. E aí a maneira como que esses elementos vão fazer suas ligações e interagir vai depender um pouco da sua estrutura atômica, dos comportamentos químicos, mas basicamente existem diferentes substâncias que estão aí presentes tanto de maneira líquida, né, quanto de maneira sólida e de maneira gasosa também no interior da Terra. E basicamente tem um grupo, né, de compostos especiais aí para gente que a gente chama de minerais. Basicamente, os minerais são compostos químicos ou elementos químicos, né, que se interagem, que basicamente eles têm uma origem natural. Então, para ser um mineral, ele precisa ter essas 5 características. A primeira dela é justamente ser uma origem natural, né? A gente não confecciona minerais, o termo mineral, né, em laboratório. Bom, precisa ser sólido, precisa ser inorgânico, com uma estrutura cristalina. Quando a gente analisa, né, do ponto de vista atômico, estrutural, né, eles formam cristais, e eles possuem aí uma composição química bem definida. Essa parte cristalina tem a ver com o arranjo atômico, né, interno ordenado tridimensionalmente. E basicamente, aí, de maneira geral, né, a gente pode considerar 7 sistemas cristalográficos de acordo com essa interação aí que essas substâncias vão ter, né? Por exemplo, sistema cúbico, tetragonal, ortorrômbico, entre outros. Esses sistemas têm mais a ver com o próprio comportamento químico, e depois, quando a gente pensa do ponto de vista maior, né, desses cristais, como que vai dar o comportamento mecânico desses materiais também. Tanto da parte de comportamento, suas interações físico-químicas, digamos assim. Bom, a diferença principal entre mineral e minério, que a gente escuta bastante aí no dia a dia, né, é que minérios são aí minerais ou fragmentos aí de rocha que apresentam importância econômica, mas todo o minério também, né, tem a sua composição de minerais. E existem aí mais de 4.000 minerais catalogados já. Né? De todos esses minerais, a gente tem aí uma porção um pouco mais comum, um pouco mais presente, um pouco mais de interesse aí, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista aí das ciências. Um exemplo desses minerais, né, estão presentes na rocha granito. O granito é uma rocha aí presente na maioria das residências, né, quando a gente observa. E existem diferentes tipos de granito, mas basicamente, né, dentro do granito, né, que é uma rocha, ela é formada por um aglomerado desses minerais. E a gente tem 3 tipos aí interessantes que são bem presentes, que é o quartzo, o feldspato, né, e os grupos aí das micas. São minerais que são presentes aí no granito. E todos eles têm aí sua composição química bem definida, a gente pode descrevê-los. Bom, e os minerais eles vão vão apresentar, aliás, diferentes propriedades, né, diferentes parâmetros que a gente vai estudar em outra oportunidade, mas uma das propriedades interessantes dos minerais tem a ver com a clivagem, né? A clivagem são justamente os planos preferenciais de quebra, né, de fratura aí que eles vão apresentar. Isso tem a ver com o comportamento físico-químico, a sua estrutura interna. E essas direções, né, esse comportamento de clivagem também vai repercutir depois em propriedades da rocha, por exemplo, que eles estiverem presentes. Bom, como que se formam os minerais? Basicamente, para o mineral, né, ele ser formado, ele precisa de elementos químicos submetidos a diferentes pressões e temperaturas, né? Então, dependendo dessa combinação entre os elementos químicos presentes naquele meio, o nível de pressão e o nível de temperatura atuante, a gente vai ter formação de minerais diferentes por conta aí da maior ou menor facilidade que os elementos químicos vão ter para fazer suas ligações. Isso vai dar origem aos mais de 4.000 tipos de minerais. Bom, e basicamente existem aí 4 processos de formação de minerais. O primeiro deles é a cristalização do magma, talvez aquele mais comum da gente verificar. Então, basicamente, o magma é essa substância líquida, pastosa, na verdade pastosa, que a gente tem aí no interior do planeta, né? É basicamente formado por vários elementos químicos,
minerais, rochas, né, que eles acabam aí virando essa grande pasta, né, de elementos químicos. E aí, por algum processo de resfriamento interno ou externo à crosta, né, esse magma, então ele se solidifica, e a maneira como ele vai se solidificando vai proporcionando, né, a criação dessas estruturas cristalinas que são os minerais. De acordo com a velocidade que a gente vai ter aí nesse processo, a gente vai ter origem a diferentes tipos de minerais, se essa cristalização acontece de maneira rápida ou maneira devagar. Bom, outro tipo de processo, de maneira geral, né, é a precipitação de sais. Então, os diferentes fluidos que a gente tem também internamente, principalmente externamente ao planeta, né, eles podem contém vários íons, várias substâncias dissolvidas, e ao longo do tempo, né, esses íons eles vão precipitando e formando, por exemplo, os minerais como presentes na hematita, né, aliás, na halita, que é o sal de cozinha, né, os minerais aí do grupo dos gessos, né, outros minerais, dolomita, calcita, né, que a gente tem. Né, a hematita que comentei agora há pouco, né, também é um tipo aí de mineral metálico, principalmente aí que a gente tem pela parte da cristalização, assim como a gente pode ter feldspato, aliás, quartzo, né, alguns grupos de feldspato e outros minerais metálicos também. Bom, outro processo de formação de mineral é o hidrotermalismo, que basicamente é a junção, né, a ideia da solidificação do magma, só que em ambientes marinhos, ambientes que têm a parte de água ou outros fluidos. Essa interação também presente entre os sais que estão nessas substâncias, nesses fluidos, e a solidificação do magma vai também dar origem aí a outros minerais, como por exemplo a pirita. Bom, além disso, a gente tem o próprio processo de intemperismo que falamos, né? Intemperismo são aqueles agentes externos, como sol, chuva, ventos, diferença de temperatura, né, que a gente vai ter, que vai fazer com que, ao longo do tempo, agentes físicos, químicos e talvez alguns biológicos também, né, vão interagindo aí com os minerais já pré-existentes e modificando a sua estrutura interna, de maneira que a gente consegue ter novos minerais secundários. Então, o feldspato, por exemplo, que eu citei agora há pouco, ele também pode sofrer esse intemperismo e dar origem a alguns argilominerais, né, como a caulinita, a gente pode ter a esmetita, né, justamente originárias aí do intemperismo. Então, basicamente, os minerais eles vão ser aquelas substâncias primárias, né, que a gente tem, que vão dar as características, né, que vão caracterizar todas as rochas, os solos que a gente vai ter. Então, basicamente, rochas e solos são junções aí de minerais que a gente tem de diferentes maneiras.